Sabe aquela ideia de manifestar a realidade? E se não for sobre criar algo do zero, mas, na verdade, sobre escolher uma coisa que já existe? Olha que interessante. Na física quântica, um sistema pode existir em todos os seus estados possíveis ao mesmo tempo, até a gente medir. E o mais curioso é que muitas tradições espirituais falam a mesma coisa sobre a nossa vida, só que com outras palavras. Vamos entender como a ciência de ponta está finalmente construindo uma ponte para essa sabedoria antiga. Pois é, essa é a pergunta. A questão que por séculos colocou a ciência e a espiritualidade em lados opostos, quase como numa luta. De um lado, a gente tem a ideia de que nós somos basicamente o resultado de reações químicas no cérebro. E do outro, a crença de que somos muito mais do que isso, de que a nossa consciência é que dá forma para a matéria. E aqui, fica bem claro o mapa desse conflito. A ciência clássica diz assim: a matéria forma o cérebro e o cérebro, por sua vez, cria a consciência. A espiritualidade inverte completamente essa lógica. A consciência vem primeiro e é ela que molda a matéria. Por muito, muito tempo, parecia que essas duas visões nunca iam se encontrar. Só que aí, no século XX, uma coisa mudou tudo. A física quântica entrou em cena. E é aqui que a gente vai fundo. Essa ponte entre os dois mundos não está sendo construída por místicos ou filósofos, não. Ela está sendo erguida por cientistas de renome. Físicos, inventores, gente que chocou a própria comunidade científica ao dizer que, talvez, a realidade que a gente não vê seja a mais real de todas. E não estamos falando de qualquer um, viu? Olha só esses nomes. Federico Fagin, o físico que literalmente inventou o microprocessador, a primeira CPU de todas. Tom Campbell, um físico teórico com PhD que trabalhou em projetos para a NASA. E Itzhak Bentov, um cientista e inventor brilhante. São mentes que entendem a matéria como poucos, mas que, através da ciência, chegaram à conclusão de que a consciência é a peça fundamental de tudo. Então, beleza. Quais são as ferramentas, os projetos que eles usam para construir essa ponte? Eles vêm diretamente do mundo bizarro e fascinante da física quântica. E tem dois conceitos em particular que são os verdadeiros pilares dessa nova forma de ver a realidade. O primeiro pilar é a superposição. Pensa assim, no nosso mundo, se você joga uma moeda para cima, ela vai dar cara ou coroa, certo? Mas no mundo quântico, antes da gente olhar, ela é cara e coroa ao mesmo tempo. É isso mesmo. Como está aqui na tela, um sistema quântico existe em todas as suas possibilidades de uma só vez até que uma observação o force a escolher uma. O segundo pilar é ainda mais maluco, o emaranhamento quântico. Imagina que a gente tem duas partículas que estão conectadas. Se a gente mede uma delas aqui na Terra, a outra, mesmo que esteja lá do outro lado do universo, assume um estado correspondente na mesma hora, instantaneamente. Não tem sinal viajando, não tem tempo, é uma conexão que simplesmente desafia toda a nossa lógica. Essa ideia era tão, mas tão estranha que nem o Albert Einstein se sentia confortável com ela. Ele chegou a chamar isso de ação fantasmagórica à distância. Porque, poxa, isso quebrava uma das regras mais importantes do universo dele, a de que nada pode viajar mais rápido que a luz. Tá, mas para entender como esses conceitos super complexos podem se aplicar a nós, vamos usar uma analogia incrível da física doutora Jana Levin. Esquece um pouco as partículas e vamos pensar numa coisa mais familiar. Aquele ossinho da sorte de galinha, o osso do desejo. Funciona assim, duas pessoas quebram o osso. No nosso mundo, o resultado é definido ali, na hora. Mas, se fosse um experimento quântico, não seria assim. Enquanto as duas pessoas mantivessem as mãos fechadas, cada uma delas teria, ao mesmo tempo, o pedaço grande e o pedaço pequeno. As duas realidades estariam em superposição. E aí vem a mágica. No exato instante em que uma delas abre a mão e olha o seu pedaço, a realidade da outra pessoa, não importa onde ela esteja, é definida na mesma hora. Isso é o emaranhamento em ação. E aí que a gente chega no ponto principal. O que faz com que a superposição de possibilidades se torne uma única realidade? O ato de observar. E é exatamente aqui que a física encontra nosso poder pessoal. O que esses cientistas propõem é que esse tal de efeito do observador é, na verdade, a mecânica por trás do nosso livre-arbítrio. Isso tudo nos leva a uma tese central. Uma frase bem simples, mas que tem implicações gigantescas. Não é o mundo lá fora que nos define. É o nosso universo interior, nossos pensamentos, sentimentos, nossas escolhas, que ativamente molda a realidade material que a gente experimenta. Ou seja, a mente molda a matéria.
Ok, então como isso funcionaria na prática? A teoria sugere algumas coisas. Primeiro, que os sentimentos são a linguagem que o campo quântico entende. Ele não responderia ao que se pede, mas ao que já se sente que é. Segundo, que o foco da nossa atenção é a ferramenta que escolhe e materializa uma possibilidade. E terceiro, que a nossa intuição seria uma espécie de bússola nos guiando. Isso muda tudo sobre manifestação. Não se trata de criar do nada, mas de sintonizar e escolher uma realidade que já existe como potencial. E como aplicar isso no dia a dia? Bom, uma ideia seria começar pelos sentimentos, sabe? Imaginar a cena que se deseja e sentir a emoção dela agora. Outra é usar o foco, criando um filme mental bem vivo do resultado e assistir a ele todo dia. E por fim, treinar a intuição, talvez anotando coincidências e sincronicidades para perceber melhor as oportunidades que aparecem. E essa história ilustra isso perfeitamente. O ator Jim Carrey conta que quando era criança queria tanto, mas tanto uma bicicleta, que ele focou toda a intenção dele, a fé e principalmente o sentimento de já ter a bicicleta. 2 semanas depois, o que aconteceu? Ele ganhou exatamente a bicicleta que queria num sorteio. Um sorteio que um amigo inscreveu ele sem ele nem saber. Ele não controlou o amigo, mas a certeza dele enviou um sinal e a inteligência do universo, como diria o Bentov, organizou os eventos para que acontecesse. Então, a gente chega na escolha fundamental que essa nova perspectiva nos apresenta. Será que a gente vive num universo puramente mecânico, de causa e efeito, onde tudo já está meio que determinado, ou será que vivemos num universo de infinitas possibilidades, onde a nossa consciência tem o papel principal? De um lado, temos o determinismo. É a visão de que tudo é calculado, medido, previsto por equações. Se alguém nasce em circunstâncias difíceis, a estatística diz que a chance de sucesso é baixa. E pronto. Do outro lado, o indeterminismo. A visão de que os nossos sentimentos e as nossas escolhas podem sim alterar essas probabilidades. Que o nosso mundo interno tem o poder de influenciar o mundo externo. No final, a grande questão é essa. O que define a nossa vida? As equações da matéria e as estatísticas ou o poder das nossas escolhas e sentimentos? O que esses cientistas propõem é um universo onde os dois mundos não estão separados. E talvez o grande segredo seja justamente esse. Um é a ferramenta que a gente usa para navegar no outro. E a escolha de como usar essa ferramenta, como sempre, define todo o caminho.